Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a gravação do nosso 14º vídeo para o canal Show do Chico. Quero trazer vocês a breve reflexão sobre o poema O Menestrel, do William Shakespeare, um famosíssimo escritor, principalmente aí lembrado muito pelo romance do Romeu e Julieta, E no Menestrel ele fala algumas observações que a gente tem que levar para a vida. Então eu nem trato como poema, eu trato mais como uma lição de vida. E entre elas estão algumas frases que me chamou a atenção, como por exemplo, o seu coração pode estar quebrado em 1000 pedaços, o mundo não vai parar para que você conserte. Isso é uma grande verdade. A gente vê pessoas morrendo todos os dias, inclusive da nossa própria família, inclusive parentes, inclusive amigos, e a gente percebe que a vida ela vai continuar de qualquer forma. E ela espera que você continue. Só que não só nesse aspecto, a gente também recebe punhaladas, tem pessoas que não têm moral, respeito, índole, tem pessoas que não têm caráter, e aí elas se travestem de um negócio chamado inveja, como se isso desse a elas o poder que elas acreditam ter para prejudicar outras pessoas. Só que assim, se enganam, Porque você não prejudica ninguém. Eu não prejudico ninguém, eu me prejudico. A pessoa que me faz o mal, ela não me faz o mal, ela está fazendo mal a ela mesma. Então o que eu peço a vocês é, se apeguem a um Deus, se apeguem a alguma coisa que possa te trazer um certo conforto e não se deixe levar por esse tipo de coisa. Não dê ibope para esse tipo de situação. O que as pessoas querem realmente é que você vá lá debater, xingar, brigar, se estressar, e aí você que arruma um problema de saúde, e além do problema de saúde você sai como se fosse o barraqueiro da situação. Então não utilize essa ferramenta, faça, sabe o quê? Dê resposta como silêncio, seja indiferente. E se apegue com o seu Deus, faça suas orações. E como já dizia o mesmo William Shakespeare, no próprio poema O Menestrel, devemos plantar o nosso jardim para colher os frutos, ao invés de esperar que alguém nos traga flores, porque não vão trazer, infelizmente. Bom, eu quero agora começar então o nosso vídeo com a nossa oração. Nossa oração de hoje é o Pai Nosso, mais uma vez eu gostei de trazer o Pai Nosso para vocês, e também o Salmo 23. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Amém. Gente, no aspecto jurídico hoje do vídeo, eu quero trazer para vocês alguns lembretes de vídeos anteriores ou de assuntos novos também. Por que são lembretes? Primeiro, vamos iniciar aqui com a questão de dívidas. Mais uma vez, eu sei que está cansativo, eu já falei do SPC, do Serasa, do protesto em cartório. Porém, eu estive analisando esses dias um processo e ele me chamou muita atenção. Um rapaz do Rio Grande do Sul, ele teve a sua CNH cancelada devido a restrições no Serasa. Pois é, acredite se quiser. E podem acreditar porque o processo está disponível, inclusive na internet, aí é um processo que todos podem consultar as informações básicas, claro. O processo inteiro ele não fica disponível porque é mais por questões de justiça mesmo. Mas a consulta básica você já consegue visualizar que a empresa a qual ele devia, além de colocar o nome dele no Serasa, protesto em cartório, ainda pediu o cancelamento da CNH dele, para que com isso forçasse ele ao pagamento da dívida. E aí eu fui pesquisar, fui buscar as leis, fui buscar os fundamentos desse processo e realmente o CPC, o Código de Processo Civil do ano de 2015, ele permitiu que fosse cassado, cancelado aí temporariamente a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e o passaporte de pessoas que estão devendo, estão com o nome no SPC Serasa. Então, isso não é automático, obviamente, a empresa ela tem que entrar com ação judicial e fazer a solicitação desse pedido e convencer o juiz de que realmente isso vai valer a pena, claro,
Por exemplo, para caçar uma CNH, uma Carteira Nacional de Habilitação, se a dívida, sei lá, de R$500, R$1.000, cartão de crédito, fatura atrasada, algo nesse sentido, dificilmente o juiz vai acatar porque ele entende que se ele não pagou R$1.000, não vai ser cancelando a CNH dele que ele vai pagar. Geralmente, gente, isso é quando é dívida alta. Quando a dívida é muito alta, aí a empresa, ela quer receber de alguma forma. E aí ela tem mais esse meio, tá? Então, lembrando aqui, além do SPC, além do Serasa, além do protesto em cartório, agora ela ainda pode solicitar a cassação, né, cancelamento temporário aí da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e do passaporte, se essa pessoa estiver tentando viajar para fora do país sem arcar com suas dívidas. E aí, mais uma vez, o princípio do valor da dívida, né? Porque se uma pessoa está devendo R$500, eu vou bloquear o passaporte dela para quê? Primeiro que para o banco entrar, ou para qualquer outra empresa que você está devendo entrar na justiça, a dívida tem que ser, como eu já falei em outros vídeos, pelo menos de 5 mil. Porque os custos que ele vai ter com o processo, os custos que ele vai ter com o advogado, não vale a pena, gente. É muito caro pagar o advogado da empresa, é caro as custas do processo, tem que mandar oficial de justiça. Então, assim, são despesas que a empresa dificilmente vai processar se é uma dívida inferior a 5 mil, tá? Então, pedir o cancelamento de CNH é possível, tá? Então, se vocês virem isso, não se espantem. É possível, sim. A empresa ela pode solicitar o cancelamento da CNH e do passaporte, e o juiz, se ele entender que realmente é válido essa medida para forçar o devedor a pagar, ele pode sim bloquear, tá certo? É permitido. Então não se assustem. Se Deus me livre vocês pegarem um caso de alguém próximo, ou virem na mídia alguma coisa assim nesse sentido, não se assustem, é possível sim, tá bom? Outro aspecto relevante que eu falei lá no primeiro vídeo, bem lá no primeiro vídeo mesmo, lá em 5 de março, que eu falei sobre clonagem, né? Clonagem no geral, né? Porque eu citei até a questão do meu celular. Mas agora eu quero citar alguns pontos específicos de clonagem de cartão. Viu que o seu cartão foi clonado? Se a compra foi feita pela internet, como eu já falei em outro vídeo, né? Basta apenas os números do cartão, data de vencimento e aquele código de segurança que tem no próprio cartão. O que acontece? Você pode entrar em contato com a central do banco e solicitar o cancelamento. O banco vai pedir para você, obviamente, um boletim de ocorrência, porque ele sabe o desgaste que é fazer um boletim de ocorrência. Então, logo o banco entende que, se você for fazer o boletim de ocorrência, é porque realmente, dificilmente, não é 100%, claro, né? Você estará falando a verdade, porque você vai ter que fazer esse boletim de ocorrência e mandar para eles. E o boletim de ocorrência, se você prestar informação falsa, é crime, né? Então o banco ele leva muito a esse critério. Ele não vai prestar informação falsa porque é crime, ele vai ter que entrar no site da polícia, se não conseguir pelo site vai ter que ir na delegacia presencial. Então o banco ele exige esse boletim de ocorrência, tá certo? Mas ele tem obrigação de cancelar a compra e o cartão se foi feito compra na internet. Quando a compra é feita presencialmente, gente, com uso de chip e senha, aí a coisa já fica mais difícil, porque a sua senha é pessoal intransferível. Então você vai ter que achar meios de provar para o banco que você perdeu essa senha. Só que como é que você responsabiliza o banco? É muito difícil você responsabilizar o banco em transações que tenham senha, tá certo? Então, como advogado, eu dou essa dica para vocês. Se perdeu o cartão e acha que a senha tá junto, ou se você anotou a senha em algum papel e estava junto do cartão, que é uma coisa que eu indico nunca deixar senha e cartão junto, né? Cancela imediatamente, porque transações feitas com chip, com inserção de senha, dificilmente, gente, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem negado veementemente. Então, dificilmente você vai conseguir reverter, tá certo? Agora, quando é comprar na internet, você consegue sim, o banco vai exigir ali um boletim de ocorrência. Se o banco não fizer o procedimento de estorno, cancelamento, o que é que você pode fazer? Banco Central, liga no número 145, que é o telefone do Banco Central, de segunda a sexta-feira, e faz a reclamação. Não resolveu, e aí a gente vai entrar no outro assunto agora, que é o pequenas causas, né? O Juizado Especial Cível, ele foi criado pela Lei 9.099 de 95 e ele é comumente, né, popularmente chamado de pequenas causas. É aquele processo que você pode dar entrada nos próprios postos do poupa-tempo aqui em São Paulo, por exemplo. Em outros estados você deve procurar onde ficam as formas que você tem para ingressar. Aqui em São Paulo, além dos poupa-tempos, você pode ir nas próprias faculdades de direito, onde tem a faculdade ou a universidade que tem um curso de direito. Geralmente ela tem um polo jurídico que dá atendimento a essa população mais pobre também, que não tem condições de pagar advogado. Então ela faz todo o atendimento e encaminha para o fórum mais próximo, que ela tem convênio, tá certo? Então, o juizado especial
Tem algumas coisas que você deve observar, claro, não são todas as ações que você pode colocar. E o critério principal tem que estar abaixo de 40 salários mínimos. Algo em torno hoje de R$ 48.000, né? Porque o salário mínimo está em 1.212. Salário mínimo oficial, 1.212. A soma de até 40 salários mínimos, então chegaria a 48.480, se eu não estou enganado, né? Arredondando aí para ficar mais fácil, em média 48 mil. Se é acima disso, então você tem que ir pelo rito ordinário, ou seja, você tem que ir pelo processo comum, né? Você tem que ir pelo Tribunal de Justiça Comum e vai demorar um pouquinho mais do que o juizado especial, que é uma outra grande vantagem, né? Que ele é bem mais rápido também. A gente tem casos no juizado especial civil, né? Que demorou menos de 6 meses. A grande maioria esmagadora é menos de 6 meses, tá certo? Só alguns percalços que tem, principalmente agora na pandemia, né? Que teve home office, então a coisa atrasou um pouco mais. Mas geralmente o juizado especial ele tem essa média aí de 180 dias para solucionar o problema, tá certo? Um outro lembrete que eu quero trazer para vocês é a questão da tarifa de banco. Gente, tarifa de banco é uma encheção, desculpem a palavra, né? É uma encheção. Por quê? Você não contratou o serviço e o banco quer te cobrar aquilo. Então, cesta de serviço você não é obrigatório, você tem direito à cesta de serviços essenciais pelo Banco Central, tá certo? E o banco ele não pode, né? Você não é obrigado a pagar uma cesta de serviço. Agora, se você quer pagar, se você aceitou, se você vai fazer mais transações do que o que a cesta de serviços essenciais permite, o que ela permite? Até 4 saques por mês, 2 transferências entre banco. Hoje em dia com o Pix ninguém nem precisa mais de transferência entre banco, porque o Pix é gratuito para pessoa física. E 2 extratos, e você pode ter acesso ao Internet Bank pelo celular ou pelo computador, ilimitadamente de forma gratuita. Gente, isso atende, eu acho que a 90% das pessoas físicas. Então não tem necessidade de você pagar tarifa para isso. Quem está sacando dinheiro hoje em dia, é muito difícil você sacar dinheiro hoje em dia, porque em todo lugar aceita Pix. Então não precisa. Então 4 saques por mês é muita coisa. Então, se você chegou no banco e está te cobrando tarifa, você pode sim solicitar o cancelamento da cesta de serviço e, pasmem, você pode solicitar o estorno dessa cesta de serviços por até 3 anos. Exatamente. Paguei durante 3 anos cesta de serviço sem saber, não queria pagar, e aí o que eu faço? Vai lá no banco, faz a reclamação. Você vai ser o cliente bonzinho se você aceitar só o cancelamento a partir daquele momento, ou você pode solicitar o estorno. Não fizer o estorno, gente, é Banco Central. Isso tem norma jurídica, isso está assegurado por lei. Então não tem por que o banco não fazer. Se ele não quer fazer, porque muitas vezes paga para ver, por quê? Temos estatística, gente, que de 100 pessoas que vai reclamar no banco, 5, 6, estourando mesmo 10, vão até o judiciário. Então, se a gente tem uma estatística onde 10% das pessoas vão ao judiciário com problemas em banco, o banco não vai ser bonzinho e acatar o que você está pedindo. Não vai, ele vai pagar para ver. Então, se ele pagar para ver, você pague a visão dele, tá certo? Então, façam reclamação do Banco Central. E tarifa de cheque especial. O cheque especial agora ele pode ser cobrado mesmo que você não use. Pois é, na verdade não é bem agora, é desde 2020. Então, cheque especial que tem na conta, aquele limite de crédito que o banco coloca. Até R$500 ele não pode cobrar nada. Acima de R$500 ele pode cobrar 0,25% ao mês, independente de você usar ou não. Então tenham muito cuidado com o cheque especial que está na conta de vocês. Muito cuidado, porque se o banco liberou esse limite, mesmo que você não use, se ele for superior a R$500, você vai pagar 0,25% ao mês de tarifa sobre o valor que excede R$500. Então se ele libera um limite para você, vamos supor, de R$1.500. 500 é isento. Então ele vai te cobrar tarifa em cima de R$1.000 todos os meses, independente de você usar ou não. Não precisa de cheque especial, não tem intenção? Ou deixa em 500, né? Que aí você não paga nada. E se você precisar futuramente, você utiliza por um empréstimo ali, infelizmente com juros altíssimos, né? Mas utiliza aqueles R$500 e paga só o valor que usou com juros, né? Do valor utilizado. Se você deixa acima de R$500, você é cobrado 0,25 por mês usando ou não usando. Tá certo? Que isso fique aí, essa questão bem clara. E um outro detalhe muito importante, além dos juizados especiais, pequenas causas, a gente tem a Defensoria Pública. Artigo 5º e artigo 134 da Constituição Federal, entre outros dispositivos legais, assegura a todas as pessoas que não possam pagar
A defensoria pública. Você tem direito a um defensor público, um advogado de graça. E aqui em São Paulo, por exemplo, para conseguir, tem o 0800 da Defensoria Pública, tem o WhatsApp da Defensoria Pública e tem ainda o site com atendimento virtual para agendamento de consultas. Lembrando que um critério fundamental, não pode exceder 2 salários mínimos, tá? Se você ganha acima de 2 salários mínimos, se a renda é acima de 2 salários mínimos, a Defensoria Pública, infelizmente, não vai poder te atender, porque é um critério deles, né? Se você está acima de 2 salários mínimos, você consegue contratar um advogado particular e conversar com ele sobre os honorários, pagar parcelado, mas enfim, você tem condições de fazer esse pagamento. Agora, quem ganha abaixo de 2 salários mínimos tem preferência aí dentro da Defensoria Pública. Casos que a Defensoria Pública também ela é muito ágil, em todos ela é ágil, todos os casos são ágeis, mas o que a Defensoria Pública agiliza muito é pensão alimentícia, gente. Que é um caso realmente que tem que ter agilidade, né? A gente está tratando de alimentos, de crianças, né? Crianças que não têm essa defesa para que possa se suprir sozinha, né? Então, pensão alimentícia é um dos casos que são levados assim com extrema agilidade, rapidez, objetividade pela Defensoria Pública. Tá certo? E vamos parar com aquela ideia de que a Defensoria Pública é lenta, de que a Defensoria Pública... Não existe isso, gente. Nós temos ordenamento jurídico, tem todo um colegiado de leis aí, a gente tem um ordenamento, ou seja, são muitas leis para se analisar, então todo o processo é natural que demore um pouco. Não é porque ele está na Defensoria Pública ou com advogado particular. O processo em si é demorado porque a gente tem muitos recursos. Então, tirem essa ideia de que a Defensoria Pública não presta, de que a Defensoria Pública demora, de que o atendimento deles não é bom, porque eles não estão recebendo uma porcentagem, enfim. A Defensoria Pública, eu, Francisco, falo para vocês, é muito válida. Se você tem problemas que precisam da justiça e você não tem condições de pagar, você ganha menos de 2 salários mínimos, procure sim, vá atrás, entendeu? Por quê? Porque pelo menos lá você vai ter uma resposta, uma consulta de se o caso vale ou não vale a pena ingressar na justiça, se vale a pena, em quanto tempo mais ou menos pode acontecer aí o desenrolar dessa ação, e aí você não precisou pagar, né? Você não tem condições de pagar, você não precisou pagar, porque o advogado particular ele tem permissão pela OAB de cobrar, inclusive, a consulta, né? Então, assim, a Defensoria Pública é um direito de todos os cidadãos, de todos, é garantia da Constituição Federal. Se você precisa, utilize sim, tá bom? Gente, esses são os lembretes. Se tiver mais alguma dúvida, aí vão falando aí nos comentários, nas minhas redes sociais, que a gente vai tentar responder para vocês, tá certo? Vamos então à nossa dica de viagem. A dica de viagem de hoje é um lugar maravilhoso, gente, excepcional. Inclusive, a Glória Pérez, né, a escritora da Globo, ela está escrevendo uma novela aí das 9 que chama-se A Travessia, e tem algumas cenas que são gravadas lá, inclusive já foi palco de outras novelas também da Globo, né? A gente está falando dos Lençóis Maranhenses, né? Lá no Maranhão. E, inclusive, foi palco, por exemplo, do Clone, né? Teve cenas que são gravadas lá, e a novela da Cor do Pecado também foi gravada algumas cenas lá. Eu falo isso porque quando você vai visitar os Lençóis Maranhenses, você vai passar pelas lagoas, onde foi gravado o Clone, você vai passar pela lagoa onde foi gravado as cenas da Cor do Pecado também. Então, o nosso roteiro de viagem de hoje começa ali no aeroporto de São Luís. Você pode pegar um voo, quem mora aqui em São Paulo, obviamente. O melhor de todos, que é direto, é saindo de Guarulhos, né? Eu nunca peguei de Congonhas, a única vez que eu fui lá foi direto de Guarulhos. Só que os Lençóis Maranhenses não fica exatamente em São Luís, tá, gente? Infelizmente eu tenho que quebrar aí essa ideia da maioria das pessoas que acham que chegou em São Luís, desceu do aeroporto, os Lençóis já estão do lado. Já descendo do aeroporto, pegando o Uber já em Pareia, né? Inclusive os Uber já é até Jeep. E não é bem assim, não. Os Lençóis Maranhenses, eles ficam, na verdade, próximos a uma cidade chamada de Barreirinhas. É a mais próxima, mas tem outras cidades também. A mais próxima de todas é Barreirinhas. Então você tem que sair de São Luís para ir até Barreirinhas, tem o transporte coletivo e você também pode pegar o Uber. O Uber vai ficar extremamente caro, né? Porque é um trajeto longo. De van, eu, Francisco, demorei quase 7 horas de viagem. Foram quase 7 horas, porque a van vai parando para pegar as pessoas, aí desce gente. Então, eu peguei esse transporte coletivo. O transporte coletivo, na época, eu paguei R$80.
Eu paguei R$ 80 para ir, R$ 80 para voltar para São Luís, porque o aeroporto fica em São Luís, então você tem que fazer esse trajeto obrigatório. E Uber, acredito que estava ficando quase R$ 400. Se vai em 4 pessoas, né, e o motorista permite que vá alguém na frente, no banco da frente, geralmente depois da pandemia não estão permitindo muito, mas lá possa ser que permita. Se vai 4 pessoas, até que vale um pouco a pena, porque vai sair R$ 100 por pessoa, você vai mais confortável e vai chegar mais rápido, porque não vai ter aquele, né, para no meio do caminho ali. Então vai ser um trajeto, acho que umas 4 horas. Se a van fez em quase 7, acredito que em menos de 4 horas você consiga chegar e vai valer a pena, porque vai ficar R$ 100 por pessoa. Agora, eu estava viajando sozinho, porque eu fui para conhecer também os Lençóis Maranhenses e também me hospedei um pouco em São Luís, né? Nos Lençóis Maranhenses, gente, chegando lá em Barreirinhas, tem alguns passeios para fazer. Os principais deles são para os pequenos lençóis, que eles chamam, né? Que é onde tem a Lagoa Azul, a Lagoa Bonita, e os grandes lençóis, que é onde tem aquela imensidão de areia que vocês, inclusive, no vídeo inicial tem uma das fotos que vocês me veem no comecinho da foto e vê aquele mar de areia para frente. Ali são chamados começo dos grandes lençóis. Porque, gente, a área do parque é gigantesca. Para sobrevoar, dizem que leva muitas horas sobrevoando. Para ver o parque inteiro ali sobrevoando de helicóptero, você voa durante muitas horas, porque o parque é imenso. Então a gente foi nos principais pontos. E aí tem os passeios de quadriciclo, tem o rio, que você pode fazer o passeio de boia cross. Barreirinhas é uma cidade pequena, muito aconchegante. Tem o centro da cidade, que é bacana. À noite tem muito bar, muito restaurante. Então eu indico a vocês que tentem ficar bem no centro mesmo de Barreirinhas. E as travessias são feitas de balsa. Então, para chegar do outro lado, onde você vai pegar aspas, pau de arara, né? Aquelas caminhonetes, onde você vai em cima, na parte de cima, na parte traseira da caminhonete, né? Então você tem que atravessar primeiro uma balsa e depois pegar essa caminhonete e chegar até os lençóis. Detalhes da viagem que eu tenho que falar para vocês, para as pessoas. É maravilhoso, é lindo os Lençóis Maranhenses, iria de novo, mas é aquilo. Não é fácil de chegar, não é aquela coisa tão simples que você vai descer e já está ali. Chegou em São Luís, tem que ir até Barreirinhas, que é a cidade mais próxima dos Lençóis, que leva esse trajeto aí de 6, 7 horas de van ou 4 horas de carro particular. Depois que chega em Barreirinhas, você tem a travessia da balsa e tem que pegar uma caminhonete, né, que geralmente vai até 12 pessoas, né, incluindo as pessoas que vão na cabine, né, e as pessoas que vão na carroceria. Então, geralmente vai até 12 pessoas, tem carros que tem condições de levar até mais que isso, no que eu tava, era até 12 pessoas. E de Barreirinhas, a travessia da balsa, pegar a caminhonete, para até chegar mesmo nas areias, nos Lençóis Maranhenses, é mais uma hora, mais ou menos, gente. Depois de atravessar a balsa, é mais 1 hora de caminhonete para chegar nos Lençóis. Então, é longe. Mas quando você chega lá, você esquece de todo esse perrengue, você esquece de tudo isso, porque é lindo. São fotos maravilhosas, acredito que vocês viram aí na abertura do vídeo, tá certo? Então, a dica de hoje, Lençóis Maranhenses, gente, é maravilhoso. É tudo aquilo que você vê na TV e mais um pouco, tá bom? Vamos agora aquilo que eu comecei no vídeo anterior e eu vou continuar hoje com a dica de filme e de série. A dica de filme de hoje, que eu separei aqui para vocês, é um filme chamado Lucy, L-U-C-Y, Lucy. Lucy, ele é um filme que traz pra gente a concepção de como seria a utilização do nosso cérebro de até 100%. Os cientistas já falaram que a gente não utiliza o nosso cérebro completamente, né? A nossa capacidade cerebral a gente não utiliza completamente. E Lucy é uma ficção científica que traz pra gente a possibilidade de utilizarmos até 100%. O que aconteceria? O cientista principal do filme é interpretado pelo Morgan Freeman e a Lucy mesmo, quem interpreta ela é a Scarlett Johansson. Então, é um filme muito interessante, a gente tem disponível ele aí na Netflix e também no Star Plus, né? Que é um canal que pertence ao Disney Plus, ao grupo. E a dica de série de hoje é uma dica bem complicada, mas muito interessante, né? Para você entender como realmente aconteceu a história. Eu que tenho 30 anos, né? Fiz 30 anos, o Pacto Brutal, ou seja, o assassinato da Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez, ocorreu há 30 anos atrás, em dezembro de 1992. Então, há 30 anos atrás aconteceu o assassinato dela e a gente nunca teve acesso exatamente o que aconteceu.
E aí essa série, ela está disponível no HBO Max. E no HBO Max, Pacto Brutal, Assassinato de Daniela Pérez. São 5 episódios, gente, e explica detalhe por detalhe de tudo o que aconteceu. Então é uma série muito interessante, apesar do tema, apesar do assunto, né, ser realmente complicado. Até hoje é muito complicado, imagino, para a Glória Pérez lidar com tudo isso, né? Na série mesmo ela deixa isso muito bem claro, o quanto é difícil lidar com isso, mas a série é muito interessante e você começa a entender os pormenores de como tudo aquilo aconteceu, tá certo? A nossa carta de tarô de hoje, agora eu trouxe para vocês aqui a Justiça, o arcano maior de número 8, né? A gente está falando aí de justiça, então eu trouxe para vocês aqui esse arcano maior de número 8, a Justiça. Gravaram bem aqui a imagem, ficou bacana agora, né? Dá para ver direitinho. A Justiça nada mais é do que exatamente, se sai para o consulente no tarô, essa carta, ela tem aspectos ambíguos. Tanto justiça aqui, no nosso planeta, né? Uma justiça mais material, quanto a justiça divina. Então, temos dois aspectos. Na justiça material, se você está fazendo uma consulta de tarô e sai para você essa carta, é porque algum processo que está na justiça, ele vai ter algum desfecho ou algum andamento importante. Não vai sair a carta da justiça porque o processo vai pedir para você uma procuração. Ou porque o processo vai pedir para você para guardar um prazo de 15 dias. Não. Quando vai sair alguma coisa muito importante no processo, ou o próprio desfecho mesmo, final ali do processo, aí sim essa carta da justiça sai. Esse desfecho, claro, gente, não é porque saiu a carta da justiça que ele vai ser sempre positivo. Ele pode ser negativo também. Pode ser que você ganhe a causa ou você perda a causa, tá certo? E em questão divina, é quando você está precisando passar por algum aconselhamento, vamos dizer assim, né? Eu não digo que Deus castiga porque ele não castiga ninguém, eu digo que ele aconselha. Só que o modo dele aconselhar é baseado em você mesmo. Então, nas suas ações, Deus ele acompanha o que você faz. As suas ações é quem vão dizer com qual justiça eu vou te tratar. A justiça de Deus, a justiça divina, ela não tem curvas. Então, se você fez alguma coisa errada e você clama justiça para o outro, mas você também fez o errado, ela vai passar primeiro por você. Ela vai chegar no outro? Vai, mas ela também tem que passar por você. Porque Deus ele não pode passar a mão na sua cabeça enquanto você fez o mal e está pedindo a justiça só para o outro. Então, é muito questão de merecimento. Então, quando sai a carta da justiça para o consulente no tarô, no aspecto material, essa questão processual mesmo, vai ter algum andamento, vai ter algum desfecho, ganhando ou perdendo, mas vai ter uma saída ali, uma solução. E também tem o desfecho mais da justiça divina. O que você precisa aprender? Qual é a próxima lição? E muitas vezes você acaba tendo que pagar um preço até alto por atitudes, consequências da vida mesmo, de coisas que você acabou fazendo, ações que você tomou. Tá certo? E para encerrar então o nosso vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês uma história chamada Hoje Você Não Vai Voar. Paulo Torres estava na fila do guichê de atendimento de um aeroporto para fazer o check-in, ele ia embarcar para viajar, só que ele estava muito nervoso, né? Desesperado, batia o pé, olhava para trás, olhava para frente, olhava para o lado, tá vindo alguém, não tá vindo, aquele desespero. E aí do nada passou um policial da Polícia Federal próximo a ele. Só que o policial continua andando, né? E ele achava que o policial ia se aproximar dele, então ele começou a ficar mais nervoso ainda. A atendente, então, chamou próximo. Era a vez de Paulo Torres. Quando ele chegou no guichê de atendimento, ela pediu o RG dele. E ele estava muito nervoso, muito apreensivo. Ele começou a xingar porque estava demorando o atendimento. Só que ela já tinha imprimido o cartão de embarque. Só que ela observou os gestos corporais. O nosso corpo fala, gente. Então ela observou os gestos corporais do corpo, né, de Paulo Torres e percebeu que tinha alguma coisa ali errada, porque ele estava muito apreensivo, era uma viagem comum, era uma viagem doméstica, não tinha porquê ele estar tão apreensivo daquele jeito, né? E aí aquilo chamou muita atenção dela, então ela pressionou o botão um botão interno que tem nos guichês, né, do aeroporto, na história, e a Polícia Federal então foi acionada por aquele botão interno. Quando os dois agentes chegaram próximo a ele, pediram o RG para que conferissem se era falso ou não. Depois de conferir, o policial informou que estava tudo bem, não tinha nenhuma busca de apreensão ali, não tinha nenhum mandado de prisão contra ele, então podia seguir o procedimento de viagem. A atendente agradeceu. E aí ele falou, então você me dá o meu cartão de embarque, eu estou com pressa. Quando ele falou isso, a atendente muito esperta, ela ouviu no guichê ao lado, quando a atendente colega dela falou assim, seja bem-vindo, senhor Paulo Torres, em que posso ajudar? E ela então, né, olhou assim e falou, mas peraí, outro Paulo Torres? Muita coincidência, né? Se aproximou da colega, antes de entregar o cartão de embarque, obviamente, se aproximou da colega dela
e falou baixinho: você está atendendo um Paulo Torres? Ela falou: sim. Você pode me emprestar o RG dele? Posso. Aí emprestou. Quando ela conferiu os dois RGs, gente, era o mesmo nome, o mesmo pai e mãe, mesma data de nascimento. Então, realmente tinha alguma coisa muito errada. Ela pediu para a colega dela, disfarçadamente, que segurasse então aquele rapaz, não liberasse o cartão de embarque dele, que ela ia chamar a polícia, que estava acontecendo alguma coisa. A outra colega ficou sem entender nada, mas assim fez. Ela então acionou novamente o botão interno, só que agora ela acionou dois botões, um para chamar e o outro para dizer que era urgente. E aí vieram 3 agentes da Polícia Federal, e aí ela entregou os RGs e pediu para eles darem uma olhada e levar os 2 rapazes. Aí os Paulos, né, começavam a gritar para o outro: eu sou o verdadeiro Paulo. E aí a polícia mesmo assim: não vamos para a sala, é só para a gente checar o que está acontecendo, pode ser realmente um engano da própria polícia, da própria atendente. Quando eles chegaram na sala, que entregaram os RGs, e antes que eles questionassem alguma coisa para os Paulos, né, Paulo Torres e Paulo Torres, um diretor da polícia entrou com uma ficha criminal com várias fotos, falando que tinha vários Paulo Torres sendo embarcados em diversas aeronaves, viajando para destinos diferentes. E, na verdade, o verdadeiro Paulo Torres era um empresário que tinha sido assassinado por uma quadrilha, e que a quadrilha, antes dessa morte ser descoberta, de vir à tona na mídia e tudo, a quadrilha estava tentando fugir, inclusive com o nome do próprio morto, né? E aí o que ele olhou para a ficha com aquelas fotos e olhou para os 2 rapazes que estavam sentados, ele viu que as fotos deles também estavam na ficha. E aí naquele momento ele agradeceu a Deus, porque ele entendeu o quê? Que esses 2 que estão aqui vão poder fazer uma delação premiada e dizer para onde os outros Paulos Torres foram. Porque até então eles pensavam que todos eles já tinham embarcado e aí ficaria muito difícil de ter esse controle ou de prender essa quadrilha. E aí os 2 Paulos se olharam um para o outro com aquele ar de tipo: ferrou, já era, não tem o que fazer. E aí começaram o interrogatório com eles algemados, né? Gente, o crime não compensa. Nunca, jamais. Por mais que falem na sua cabeça, por mais que tentem colocar aqui e dizer: não vai compensar, você vai conseguir, sua família vai ficar bem, você vai ter dinheiro, você nunca mais vai passar perrengue na sua vida, não vá. Não caia nessa armadilha. Isso é uma armadilha grande. O crime nunca, em hipótese alguma, vai compensar. Tá certo? Meu pai costumava me dizer desde criança: meu filho, nunca faça nada errado, porque para as pessoas que fazem errado só existem 2 caminhos: ou é cadeia ou é cemitério. Não tem uma terceira via. Não existe uma terceira via. Por mais que lhe prometam essa terceira via, ela não existe. Não faça nada errado, não faça coisas que possa se arrepender, se prejudicar e pior ainda, nunca envolva sua família. Se você vai fazer alguma coisa errada, não envolva sua família, tá certo? Porque aí se você se prejudicar, se prejudicou só você, é um problema seu. É o seu espírito, é a sua alma, é o seu corpo. As pessoas da sua família não têm nada a ver com isso, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos vocês, se cuidem, tenham uma excelente semana e que Deus abençoe a todos nós.